A gente vai falar hoje sobre a membrana plasmática, aula 9 da Biologia 3. Pessoal, é o seguinte, aula passada eu falei sobre a introdução à citologia para vocês, e vocês lembram qual é o componente básico do organismo, do corpo humano, certo? Que alguns pesquisadores determinaram até como o componente que determinaria a vida, que no caso é a célula, certo? A gente viu isso na aula passada. Aí o que acontece? A célula, apesar dela ser uma unidade microscópica, o estudo dela é de essencial importância justamente por causa da função que elas exercem dentro do organismo, tá certo? Porque elas formam os tecidos, e aí os órgãos, os sistemas, e aí a gente vai ter o organismo. Então, por ela ter essa funcionalidade, essa importância, a gente vai ter que dividir os componentes celulares para que a gente possa fazer o estudo mais detalhado e para que a gente consiga absorver da melhor forma possível o estudo da citologia, tá bom? Então, a gente vai, nessas 3 próximas aulas, a gente vai falar sobre componentes celulares. Então, o primeiro que a gente vai falar é sobre a membrana plasmática, a gente vai falar na aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o citoplasma e as suas organelas. E eu não sei se é na aula 11, mas a gente vai ter uma aula também sobre núcleo. Então, a gente vai falar sobre os componentes celulares e algumas reações que acontecem também no interior das células. E, por fim, a gente vai falar sobre a divisão celular para poder fechar a biologia 3. Então, a gente vai falar sobre a membrana plasmática. E, assim, pessoal, essa aula ela é de extrema importância para qualquer pessoa que vá fazer um vestibular como o Enem, tá bom? Eu me arrisco a dizer que, muito provavelmente, na prova de biologia vai ter uma questão sobre membrana plasmática, tá certo? Acredito que da citologia é o assunto que é mais cobrado e é o mais importante de todos. Então, por favor, prestem muita atenção e qualquer dúvida vocês podem falar comigo. A gente vai começar pelas considerações iniciais, tá certo? Sobre a membrana plasmática. Primeiro, qual é o modelo análogo à membrana plasmática? O que seria exatamente a membrana plasmática? A membrana plasmática ela é um mosaico fluido, tá certo? É justamente esse componente celular que é formado por uma bicamada fosfolipídica e que possui proteínas inseridas. Então, a membrana plasmática vai ser esse limite entre o exterior da célula, entre o líquido extracelular, e o interior da célula, onde a gente vai encontrar o citoplasma, o núcleo dela, tudo bem? E nessa membrana, como já falei no segundo ponto, vai ter algumas proteínas inseridas. Essas proteínas elas vão desempenhar funções especializadas, específicas, a depender da célula ou organela que ela vai revestir. Então, tipo assim, não é toda célula que vai ter todas as certas proteínas, tá certo? A depender da célula, a depender da organela, essas proteínas elas vão mudar, porque essas proteínas elas têm tudo a ver com a funcionalidade dessa célula ou desse componente. Então, é importante que vocês entendam isso, tá certo? A gente não vai falar basicamente assim sobre as proteínas em si, porque isso já é algo bem mais específico, é algo mais voltado para o ensino superior, mas é importante que vocês saibam que na membrana celular a gente tem a presença dessas proteínas, tá certo? Para que ocorra a funcionalidade correta da célula. Uma comparação do que poderia ser uma célula, e para que vocês possam entender direitinho a membrana plasmática. É como vocês imaginassem um ovo frito, tá certo? Onde a gente tem a parte da clara sendo a membrana plasmática e a parte da gema, a gente teria aí, de certa forma, o citoplasma e o núcleo e o núcleo, tá bom? Então, mais para vocês assimilarem aí e não esquecerem. A membrana plasmática ela vai ser composta por algumas substâncias, tá bom?
Primeiro, a gente vai ter os lipídios. Em relação aos lipídios, o que a gente pode dizer? A maioria dos lipídios são os fosfolipídios, que estão presentes na membrana. Eles vão possuir cabeças e caudas, tá bom? As caudas, elas são polares e são voltadas para os ambientes aquosos, interno e externo, tá bom? Já as caudas, elas são não polares, são apolares. Como elas são apolares, elas não podem ter contato com ambientes aquosos. Então, as cabeças ficam revestindo, tanto no espaço externo quanto no espaço interno, para que essas caudas não tenham contato com esses ambientes aquosos. Porque tanto dentro a partir da membrana, tanto dentro da célula, quanto fora dela, o ambiente ele é aquoso. Então, essas caudas elas vão se proteger dessa forma, com as cabeças protegendo. A gente vai ver uma imagem e vocês vão entender direitinho. São os lipídios que dão essa estrutura flexível da membrana, ela acaba por não ser algo rígido, é realmente bem flexível, ela precisa ser flexível para que a célula desempenhe de forma correta a sua função, e também dá esse caráter fluido, tá certo? A membrana. Então, a membrana ela é flexível e ela é fluida. E o colesterol, que é um dos lipídios presentes, é ele que vai ser responsável por estabilizar essa célula, vai manter a célula estável, tá bom? Então, esse componente, o colesterol, presente na membrana plasmática celular, é o que vai manter essa célula estável. Segundo componente, a gente tem as proteínas. As proteínas, elas, como eu já falei, elas vão estar incrustadas na membrana e elas vão possuir função de exercer um mecanismo de transporte, tá bom? Esse mecanismo de transporte vai ser essencial para que a gente possa ter a passagem de algumas substâncias, e elas também podem servir como receptores de membrana. Pessoal, isso tudo é muito complexo, assim, em relação à funcionalidade dessas proteínas, porque, como eu já falei, é algo mais voltado para o ensino superior, não é algo que vocês tenham que se preocupar tanto. Mas só peguem que na membrana existem essas proteínas, e essas proteínas vão servir como mecanismo de transporte. Em relação a essa passagem de substância, receptor de membrana, é algo bem mais específico, não acredito que vocês precisem saber disso agora. E aí a gente vai ter dois tipos de proteínas na membrana. A gente vai ter as proteínas integrais e a gente vai ter as proteínas periféricas, tá bom? As proteínas periféricas, como o próprio nome diz, elas vão estar mais na periferia da membrana, tanto no lado externo quanto do lado interno. Já as integrais, elas vão ser as proteínas que elas vão ultrapassar essa membrana. Elas vão do início da membrana até o fim da membrana, até o componente interno. Acho que eu coloquei uma imagem aqui. Deve estar nos próximos slides, mas eu acho que coloquei uma imagem para poder mostrar essas proteínas. Glicocálix. O glicocálix, ele é o terceiro componente, tá certo? São carboidratos ligados à superfície externa da membrana. Então, o glicocálix é justamente o carboidrato que ele vai estar ligado à superfície externa. Vocês conseguem entender o que é a superfície externa da membrana e superfície interna, né? É só vocês imaginarem. Existe a membrana. Deixa eu voltar aqui nos slides. Calma. Pronto, existe aqui a membrana. A membrana é isso tudo. Está aqui as cabeças voltadas para o meio extra e intracelular. As caudas no seu interior. A superfície externa da membrana seria essa, tá bom? Onde eu estou passando o mouse, para que vocês estejam conseguindo ver. E a superfície interna é essa daqui, tá bom? Para o interior. No caso, essa proteína aqui, ó, seria uma proteína integral, beleza? Porque ela ultrapassa toda a membrana. Ela vai do início da membrana até o fim da membrana. Então, ela é uma proteína integral. Voltando para o glicocálix. A gente vai ter o glicocálix, pode ser os glicolipídios, ou eles podem ser as glicoproteínas. Os glicolipídios vão ser o carboidrato covalentemente ligado a um lipídio. Não é difícil de assimilar. As glicoproteínas vão ser carboidratos covalentemente ligados a uma proteína. Por que esse glicocálix ele é tão importante? Ele é importante porque eles vão ser locais de reconhecimento para outras células e moléculas, tá bom? E é a partir deles que a gente vai ter as mitoses, e no processo de mitose a gente vai ter a inibição por contato.
Isso é muito importante, gente, para que vocês possam entender a fisiopatologia do câncer, por exemplo. O câncer é o descontrole no número de mitose de células. Então, as células vão se proliferar muito rápido, tá certo? De forma descontrolada, de forma desordenada, e isso vai trazer um prejuízo para o organismo. Então, o câncer vai ser isso, essa massa de células que estão crescendo de forma desordenada. O glicocálise, ele vai ter esse papel de inibidor por contato, porque vai ser tipo assim, quando uma célula chegar a ter contato com outra, o glicocálise ele vai reconhecer esse contato e ele vai inibir a mitose. Então, a célula vai parar de se reproduzir, as células vão parar não de se reproduzir, de se replicar, tá certo? De se duplicar. Então, é importante que vocês façam essa relação do glicocálise com essa questão do câncer, porque o Enem pode cobrar de vocês, o Enem normalmente cobra as coisas mais dessa forma, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem entendido, vocês podem falar também. Mas é bem simples. O glicocálise é a estrutura que vai determinar, que vai reconhecer que a célula está entrando em fase de mitose e ela vai parar a mitose. Ela vai inibir por conta do contato de uma célula que teve com outra. Fisiologia da membrana. Na fisiologia da membrana, a gente vai ter principalmente a permeabilidade seletiva. O que seria a permeabilidade seletiva da membrana? É um processo pelo qual algumas substâncias elas podem atravessar a membrana plasmática e outras não. Então, vai ser tipo assim, permeabilidade. O que vocês entendem por permeabilidade? Vocês entendem, pelo menos deveriam entender, que... Só um momento. Que essa membrana ela vai ser permeável, então ela vai permitir passagem. É isso que significa ser permeabilidade. Ela vai permitir passagem, algumas coisas vão conseguir atravessar ela. Só que como ela é seletiva, essa permeabilidade, essa membrana, que vai definir o que vai atravessar e o que não vai atravessar. Então, algumas substâncias vão passar pela membrana e outras não. A gente vai entender quais são essas, tá bom? Quais são as substâncias que se enquadram em cada uma em passar ou não passar pela membrana. O transporte através da membrana pode acontecer pelo componente lipídico ou componente proteico. Então, a gente falou há poucos momentos sobre as proteínas, tá certo? Só que vai ter o componente lipídico também, que é a membrana em si. Então, essas substâncias elas vão atravessar a membrana tanto pela membrana em si, tá certo? Pelo componente lipídico, quanto pelas proteínas que vão estar presentes na membrana. Então, pelo componente proteico. Vocês entenderam? A parte lipídica é a primeira. Ela permite a passagem de substâncias lipossolúveis. Dá para assimilar bem, certo, pessoal? A parte lipídica, todo componente substância que for lipossolúvel, vai conseguir atravessar a membrana. Porém, essa entrada ela vai ser inespecífica. Então, tipo assim, basicamente toda substância que for lipossolúvel, ela vai conseguir atravessar. É uma entrada que ela não tem uma especificidade, vocês entendem? Assim como o controle vai ser inadequado. Então, a membrana ela não vai conseguir controlar a quantidade de substância que vai entrar. Ela não vai ter esse controle, certo? Adequado. Vai entrar de forma desenfreada. Ou vai entrar pouco, muito provavelmente vai entrar muito, então não tem esse controle. Então, essa passagem pela membrana em si, pela parte lipídica, ela é algo que pode ser até prejudicial, que é o exemplo do etanol. Por que às vezes por que na maioria das vezes o indivíduo ele tende a ficar alterado, ficar bêbado, quando ele faz a ingestão de álcool, por exemplo? Porque essa passagem para o interior da célula, através da membrana, acontece de forma desordenada, tá certo? Então, o organismo ele não consegue, de certa forma, controlar o tanto de álcool que vai ser absorvido, tá certo? Que vai entrar dentro da célula. E aí a pessoa vai acabar ficando alterada. Lembrando que o etanol ele possui um componente lipídico também, tá certo? Então, é por isso que ele vai conseguir... Ele possui um componente apolar e um componente polar. Esse componente apolar dele vai atravessar e
vai gerar os seus efeitos aí dentro da célula. Pronto, a gente falou sobre o transporte pela parte lipídica. O transporte, vocês entenderam, o transporte pela parte lipídica é pela proteína, é pela membrana em si. É como se ele fosse passar por aqui, ó, pela membrana, pelas cabeças, pelas caudas, não pela a proteína que tá inserida na membrana. Esse transporte através da proteína é o transporte pela parte proteica, tá bom? O transporte a partir da parte proteica, ele permite a passagem de substâncias hidrossolúveis. Então, ele vai ser essencial, porque assim, a célula ela precisa dessas substâncias hidrossolúveis. Só que como a membrana ela é formada basicamente por lipídios, como é que vocês pensariam uma forma de substâncias hidrossolúveis, que são substâncias não lipossolúveis, como é que elas passariam através dessa membrana? Elas precisariam de alguma coisa. É por isso que existem essas proteínas, tá certo? As proteínas de transporte, as proteínas canais, para que a gente possa ter essa passagem dessas substâncias hidrossolúveis. Aí a gente vai ter as proteínas canais e as proteínas carreadoras. Eu vou explicar para vocês. E esse processo ele é bem mais elaborado, ele é bem mais controlado, justamente porque está envolvendo esse transporte através dessas proteínas. Então, vai ser algo mais controlado, a célula em si vai conseguir se comportar melhor diante da passagem dessas substâncias. Difusão simples. Então, a gente vai começar a falar sobre os processos de difusão, e aí a gente vai entender esse papel dessas proteínas, que a gente falou anteriormente aqui, do componente proteico, para essa difusão, tá bom? Na difusão simples, pessoal, o que vai acontecer? Pequenas moléculas hidrofóbicas, certo? Elas passam facilmente através da membrana, ou seja, elas vão passar por meio do componente lipídico, elas vão passar pela membrana, tá bom? Tendo em vista que elas são moléculas hidrofóbicas, ou seja, são lipossolúveis, consequentemente. O que vai passar através da difusão simples? Os hormônios esteroides, a gente tem, por exemplo, a testosterona e o cortisol, e os hormônios tireoidianos, como o T3 e o T4, tá bom? Todos eles são componentes hidrofóbicos, certo? São substâncias hidrofóbicas. Então, vão conseguir passar facilmente através da membrana, sem falar que são pequenas moléculas. E tem também os gases, como o oxigênio, o gás carbônio e o NO2. Vai acontecer da passagem da região de maior concentração para a região de menor concentração. Eu vou explicar logo aqui para vocês entenderem isso daqui. Pessoal, essa questão de você dar passagem de uma substância onde ela está mais concentrada para uma região onde ela está menos concentrada, isso é muito importante que vocês entendam isso nessa aula, tá bom? Em vários momentos eu vou falar sobre isso, então é importante que vocês entendam. O certo, gente, quando a gente está falando sobre gradiente de concentração, a gente está falando sobre uma substância que ela vai passar de um meio hipertônico, um meio onde ela está altamente concentrada, para um meio hipotônico, um meio onde ela está com baixa concentração. Por que isso deve acontecer? Vocês poderiam pensar assim, vocês têm, sei lá, qualquer compartimento na casa de vocês, e aí vocês começam a encher esse compartimento de coisa. Não sei, joga qualquer coisa lá dentro. Vai chegar um momento que esse compartimento ele vai ficar lotado, tá certo? Então, vocês não podem forçar inserir coisas nesse compartimento, justamente por esse compartimento ele está lotado, porque aí vocês estariam fazendo vocês teriam que aplicar uma força, vocês teriam que gastar energia para poder colocar mais coisas onde não cabe. Então, vocês estariam indo contra a concentração daquilo. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas durante a aula eu vou falar outras coisas e acho que vocês vão conseguir assimilar melhor. Mas é importante que vocês entendam. Se vocês estiverem indo a favor da concentração, do gradiente de concentração, vocês vão estar fazendo o deslocamento da substância onde tem mais para onde tem menos. É isso que deve ser feito. Onde tem mais para onde tem menos. Se vocês forem colocar de onde tem menos para onde tem mais, vocês vão ter que gastar energia, tá certo? Porque não faz sentido, vocês vão estar indo contra o gradiente de concentração. Eu vou falar aqui de novo, em outros momentos, e aí a gente retorna sobre isso.
Difusão facilitada. Então, vocês entenderam a difusão simples? É só a passagem da substância por meio do componente lipídico, da membrana em si, tá certo? E vai a favor do gradiente de concentração, de onde tem mais para onde tem menos. Qual é a diferença dela para a difusão facilitada? Na difusão facilitada, a gente vai ter a passagem de substância de grande peso molecular. Aqui, na difusão simples, a gente tinha pequenas moléculas. Na difusão facilitada, são substâncias maiores, tá certo? Com um peso molecular maior. E são substâncias hidrofílicas, tá bom? Que vão atravessar. Então, na difusão simples, a gente vai ter moléculas hidrofóbicas, tá certo? Que são moléculas lipídicas. E na difusão facilitada, a gente vai ter substâncias hidrofílicas, tá certo? Substâncias polares, que vão atravessar justamente porque elas iriam precisar atravessar o componente lipídico. Só que como elas não podem, por ser hidrofílicas, elas vão ter que passar de outra forma. Então, elas vão passar através das proteínas, tá certo? Componente proteico, que é a difusão facilitada. O que vai passar na difusão facilitada? A glicose e aminoácidos. A glicose e aminoácidos são moléculas grandes, pessoal, tá certo? E são substâncias polares, então elas vão precisar dessas proteínas. E assim como os íons, tá bom? Os íons também vão precisar atravessar por meio das proteínas. A gente vai ter a participação dessas proteínas transportadoras, tá bom? E nessas proteínas transportadoras, a gente vai ter as proteínas de transporte, por onde vai passar a glicose, os aminoácidos e nucleotídeos, e as proteínas de canal, que as proteínas de canal é por onde vai passar os íons. Aí a gente tem o sódio, potássio, cloro, tanto que esses canais, eles recebem essa nomenclatura. Então, é tipo assim, canal de sódio, canal de potássio, entendeu? A gente está se referindo a essa proteína por onde vai passar o sódio, por onde vai passar o potássio, beleza? E o transporte vai ocorrer novamente da região onde tem maior concentração para a região de menor concentração. Como, pessoal, na difusão simples e na difusão facilitada, vocês vão ter um transporte de uma região de maior concentração para uma região de menor concentração, e como isso realmente deve acontecer, como está indo a favor do gradiente, vocês não vão ter gasto de energia, tá bom? A célula não vai precisar gastar energia. Vai ser algo fisiológico, tá certo? Dela. Vai ser algo que vai acontecer sem muito esforço. Então, não vai precisar, não vou precisar gastar energia para o transporte dessas substâncias, na difusão simples e na difusão facilitada. A gente vai falar sobre a osmose agora. Na osmose, pessoal, a gente não vai ter a passagem desses solutos, tá bom? A gente vai ter a passagem de um solvente, que na maioria das vezes é a água. A gente vai ter a passagem dessa água de um meio hipotônico, de um meio onde tem menos, tá bom? Para um meio hipertônico, para um meio onde tem mais. Então, essa é a diferença entre a osmose e a difusão facilitada e a difusão simples, porque eu vou ter a passagem dessa substância, no caso, esse solvente, a água, desse ambiente onde eu tenho, onde ele está menos concentrado, para um ambiente concentrado não, porque eu estou falando de um líquido, onde ele está menos presente, tá bom? Para um ambiente hipertônico, um ambiente onde a concentração do soluto vai estar maior, tá certo? A água atravessa a membrana por meio de proteínas, então a gente vai ter a passagem dessa água na osmose por meio de um componente proteico também, que aí elas recebem o nome de aquaporinas, tá bom? Não lembro de ter visto isso no meu cursinho, mas consegui passar sem saber isso, mas eu vi isso daqui na faculdade agora, nos primeiros módulos, então, e também tinha na apostila de vocês, estou colocando. Essas proteínas que permitem a passagem da água na osmose se chamam aquaporinas, tá bom? As moléculas de água atravessaram a membrana em direção à solução com maior concentração de soluto. Aí está aqui uma imagem que eu coloquei para vocês. Eu tenho aqui, olha, eu não tenho soluto nenhum aqui. Essa parte da água aqui, ela não está concentrada, ela está pouquíssimo concentrada. Já aqui, eu tenho uma concentração de soluto maior. Então, a água, ela tem de ir daqui para cá. Ela tem de ir do lado 1 para o lado 2, tá certo? Por osmose.
E aqui a gente vai ter teria a passagem da água desse meio para esse meio, do lado 2 para o lado 1, mas não tem nada a ver com a osmose, seria por a pressão hidrostática, que é justamente a pressão que o volume da água, certo, vai exercer sobre ela para poder permitir a passagem. Aí, pessoal, aqui eu trouxe uma célula animal, tá certo? Que é a hemácia, mas isso também acontece na célula vegetal, é a mesma coisa. Aqui, pessoal, eu tenho uma célula, ó, prestem atenção, concentração de íons no espaço extracelular, tá bom? O espaço extracelular, o espaço fora da célula, ele vai estar hipertônico. Como eu tenho, por osmose, a passagem da água por um meio hipotônico para um meio hipertônico, toda a água que está na minha hemácia, ela vai sair da minha hemácia, tá certo? Porque o meio aqui está hipertônico, está mais concentrado, vai sair da minha hemácia, vai passar pela membrana e vai para o meio extracelular. O que vai acontecer com a minha hemácia, então? Ela vai ficar assim, certo? Ela vai diminuir, beleza? O que é o meio isotônico? O meio isotônico, pessoal, é aquele meio onde a concentração de soluto ele é igual, tanto fora quanto dentro, certo? No interior quanto no exterior. Então, a minha hemácia ela vai continuar no mesmo formato dela, beleza? Já aqui no meio hipotônico, como a tendência fora da célula, como fora da célula está hipotônico, a concentração de soluto está muito baixa em relação à minha hemácia, eu vou ter a passagem de água, tá certo? Do meu meio hipotônico, que é fora da minha célula, para dentro da minha célula, para dentro da minha hemácia. E aí ela vai ficar inchada. Tanto que em alguns casos pode acontecer até a ruptura dessa célula, tá bom? Transporte ativo, pessoal. A gente está falando sobre esses mecanismos de transportes, então a gente vai falar sobre o transporte ativo. Dependendo das necessidades celulares, uma pequena molécula orgânica, ou íon, ela precisa se mover através da membrana. Até agora isso a gente já viu, né? Passagem de uma molécula orgânica ou de um íon por meio da membrana. Só que isso, o que vai acontecer? No transporte ativo, eu não vou ter mais a passagem de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Vai ser de uma região de menor concentração para uma de maior concentração. Por isso que eu vou ter gasto de energia. Então, vai ser um movimento contra o gradiente de concentração, porque não tem lógica um espaço onde ele está muito concentrado, onde ele tem muito daquilo, eu forçar a entrada ainda mais daquele soluto. Não tem lógica. Então, vai ser contra o meu gradiente de concentração e eu vou ter gasto de energia química externa. Eu vou precisar de energia para que esse transporte possa acontecer. Existem dois tipos de transporte ativo. Existe o transporte ativo primário e existe o transporte ativo secundário. No transporte ativo primário, ele vai requerer a participação da molécula de ATP, tá bom? Que é para o gasto de energia. Já no transporte ativo secundário, eu não vou usar o ATP diretamente. O ATP ele vai ter uma influência, mas vai ser uma influência secundária. Então, ele não vai atuar de forma direta. É por isso que eu chamo de transporte ativo secundário. Beleza? A gente vai ver uns exemplos e vocês vão entender. Pessoal, só um momento, eu vou voltar aqui porque eu esqueci de falar uma coisa para vocês em relação a essa figura. Pessoal, essa questão da osmose dá para vocês fazerem várias relações clínicas, o tipo de coisa que uma prova como o Enem poderia cobrar de vocês. Por exemplo, deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Por que quando a gente vai no mar, na praia, no mar, por que às vezes, quando a gente está dentro d'água, a gente fica com a região periférica, a pele, ela fica enrugada, porque ela fica como se fosse essa questão da célula aqui, da primeira célula. Ou então os nossos lábios, eles começam a ressecar. É justamente por esse processo de osmose, a gente começa a perder a água do corpo, porque a água do mar, ela é uma água que está muito concentrada, é um meio hipertônico em relação ao nosso corpo. A concentração de sal é muito alta. Então, a gente começa a perder água por meio de osmose, e aí a gente fica com o nosso corpo com essas características que eu falei para vocês. Também tem a questão
a gente vai entrar na fisiologia renal. Também, fisiologia renal. Também tem a questão da filtração dos nossos rins. A gente só não libera a água toda que existe no nosso organismo, pessoal, porque, assim, todo o componente líquido do nosso organismo, ele é filtrado constantemente, todo. A gente só não libera ele todo através da urina, porque é lá no néfron, tá certo? No túbulo contorcido proximal, na alça de Henle, no túbulo contorcido distal, enfim, nessas partes do sistema urinário, é justamente aí que vai acontecer a reabsorção de água. Mas por que a água é reabsorvida depois que ela é filtrada? Justamente por causa do soluto, principalmente do sódio, que vai ser reabsorvido. E aí, quando o sódio é reabsorvido, o meio fora dos capilares fica muito concentrado e a água vai junto. É por isso que a gente não libera todo o líquido que existe dentro da gente. A gente vai liberar uma pequena quantidade, que é o que a gente chama de urina, justamente porque na urina vai estar presente os metabólitos, substâncias que não são mais essenciais para o organismo, mas a água ela é de total necessidade, então ela precisa ser reabsorvida. E ela vai ser reabsorvida por causa desse processo de osmose, tá certo? Então, já falei, voltei, né, para explicar para vocês. Vou voltar aqui para o transporte ativo. Transporte ativo primário, pessoal, eu vou ter a hidrólise do ATP. Então, eu vou ter a quebra do meu ATP para que eu possa ter energia e eu possa movimentar os íons contra o gradiente de concentração, porque a ideia é essa, colocar um íon de um ambiente onde ele está pouco concentrado para um ambiente onde ele está muito concentrado. Então, contra meu gradiente de concentração. Um exemplo muito clássico, que todo mundo deveria saber, é a bomba de sódio e potássio, tá certo? A bomba de sódio ATPase. Onde eu vou pegar 3 íons de sódio e eu vou colocar eles para o exterior da célula, para fora da minha célula, e eu vou pegar 2 íons de potássio e vou colocar para o interior da minha célula. Mano, mas por que eu vou ter gasto de energia nesse transporte? Pessoal, isso vai acontecer porque fora da sua célula já existe uma concentração de sódio muito alta. E dentro da sua célula já existe uma concentração de potássio muito alta também. Então, se você está forçando, se você está colocando mais sódio para fora e você está colocando mais potássio para dentro, você está indo contra o gradiente de concentração desses íons. Então, você vai precisar quebrar o ATP, fazer a hidrólise do ATP para que você consiga energia e consiga fazer esse transporte. No transporte ativo primário, pessoal, a gente vai ter, não necessariamente transporte ativo primário, perdão, mas no transporte ativo, de forma geral, você vai ter esses 3 mecanismos de passagem. O uniporte, onde você vai ter a simples passagem de um íon, tá certo? De um soluto. O simporte, onde dois solutos vão passar para dentro da minha célula. E o antiporte, onde enquanto um entra, o outro sai. Então, é uniporte, simporte e antiporte. Aí, aqui eu tenho o funcionamento a funcionalidade da bomba de sódio e potássio. Pessoal, a gente vai ter o ATP, tá certo? O ATP se liga, que é a minha proteína, tá certo? O trifosfato de adenosina, que é o ATP, vai se ligar à minha proteína. Os 3 íons de sódio, eles vão entrar nessa proteína. O meu ATP vai ser hidrolisado, vai ser quebrado, eu vou ter a liberação de energia, e esses meus 3 íons sódios vão passar para fora da minha célula. Percebam aqui, ó, ambiente extracelular, o espaço intracelular. Aqui a gente está falando da concentração. A concentração de sódio no meio extracelular, ela já é muito alta. Então, se você está colocando mais sódio, você está indo contra o gradiente desse sódio. Já no interior da minha célula, a concentração que é mais elevada é de potássio. E aí vai ser essa segunda passagem. Depois que o sódio sair, o fosfato que estava ligado aqui, ainda do mesmo ATP, então para cada bomba de sódio e potássio você vai ter um ATP gasto, você vai ter a ligação do potássio, do meu ambiente extracelular, e ele vai entrar na minha célula para o meio interno, certo? Para o meio intracelular. E aí você vai ter o fosfato aqui que se soltou. Aqui ficou de fosfato de adenosina, certo? Porque saiu um fosfato do ATP. O transporte ativo secundário, pessoal. Então, a gente viu que o transporte ativo primário é esse transporte ativo onde eu vou ter o gasto direto do meu
ATP. No transporte ativo secundário, ele vai estar associado à diferença de concentração de íons estabelecida pelo transporte ativo primário. Deixa eu tentar explicar. No meu transporte ativo primário, eu vou ter uma mudança na conformação dos íons. Tipo, a quantidade de íons que estava fora e que estava dentro, ela mudou, beleza? E aí esses íons, eles vão tentar retornar à forma como eles estavam. Então, já que eu tinha aqueles 3 íons sódio, dentro da minha célula e eles foram para fora, eles vão tender a entrar novamente, tá certo? A mesma coisa vai acontecer com o potássio. E é nesse momento no momento que essa concentração de íons for querer ser reestabelecida, é que o meu transporte ativo secundário vai acontecer. Um exemplo, a difusão passiva dos íons sódio para o interior da célula, pós-bomba sódio-potássio, porque a bomba de sódio-potássio vai lançar o sódio para fora. O sódio vai entrar de novo, por difusão passiva, sem gasto de energia. Só que essa mudança, essa entrada do sódio, vai promover energia para o transporte da glicose para o interior da minha célula. Tá aqui, o sódio vai entrar novamente, depois da bomba de sódio-potássio ter acontecido, e a glicose vai entrar junto. O sódio também pode entrar e o aminoácido pode sair, tá bom? Então, em consequência, o transporte ativo secundário, ele acontece como consequência do meu transporte ativo primário, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Para finalizar, a gente vai falar de endocitose e exocitose. Na endocitose, pessoal, perdão, aqui eu multipliquei o A, vou corrigir antes de enviar. Na minha endocitose, eu vou ter substâncias de grande peso molecular, elas entram e saem das células pela formação de vesículas. Então, eu vou ter a formação dessas vesículas para que aconteça endocitose. Pessoal, endocitose é o ato de você pegar algo que está fora da célula e colocar para dentro, tá bom? Endo, para dentro da célula, tá bom? Relacione assim, endo, para dentro. Então, vocês vão pegar algo que está fora, que é algo que vai ser importante para a minha célula, e vão colocar para dentro dela. Quando há mudança na conformação da membrana, vai ter esse processo que vai englobar materiais externos. Então, como eu falei, vocês vão pegar substâncias externas, tá certo? Trazer para dentro da célula. É por isso que você chama de processo de endocitose. Na exocitose, que a gente vai ver já, acontece o contrário. É o que está dentro da célula, você vai expelir, você vai expulsar. Então, você vai ter um processo de exocitose. Então, endocitose é o que está fora, entra, e exocitose é o que está dentro, sai. Na endocitose, a gente vai ter a fagocitose e a gente vai ter a pinocitose. A fagocitose, pessoal, é como se fosse o ato da célula de comer. A pinocitose é como se fosse o ato da célula de beber. Então, é uma forma de você diferenciar fagocitose e pinocitose. As duas são endocitose, porque nas duas você vai ter as substâncias sendo trazidas do meio de fora da minha célula para dentro dela. Então, na fagocitose, a célula vai emitir pseudópodes que vão circundar a partícula a ser englobada. A partícula vai ser colocada para dentro. Isso acontece nos protozoários, no processo de alimentação deles, tá certo? Eles precisam se alimentar, eles usam os pseudópodes, eles usam esse processo de fagocitose, e também nos leucócitos, no momento que eles for defender o corpo contra micro-organismos, eles vão fagocitar os micro-organismos, beleza? Então, vocês fiquem com esses exemplos, protozoários e leucócitos. A pinocitose, pessoal, ela engloba partículas e pequenas partículas, engloba gotículas, e pequenas partículas, gotículas de algum solvente, de água, no caso. E aí vai ter a formação de um canal, essa membrana, vai ser um canal que vai ser da membrana para o meu citoplasma. Então, ele vai ser no sentido de fora para dentro, como eu falei, endocitose. Isso acontece no intestino, quando ele captura as gotículas de lipídio na digestão. Então, a gente ingere os lipídios, eles são digeridos, e aí o nosso intestino ele absorve, ele captura esses lipídios por meio da pinocitose, beleza? Já que o lipídio, a gotícula de lipídio, ela tá em líquido, tá líquida, certo? E aí eu coloquei aqui a figura A e a figura B, exemplificando o processo de fagocitose, ó.
Eu tenho a partícula sólida, e ela vai ser englobada por meio de uma vesícula para o interior da minha célula. Os pseudópodes são isso daqui, essas evaginações. Já na minha pinocitose, eu vou ter aqui ó, o componente líquido sendo introduzido na minha vesícula, certo? Por meio desse canal, no sentido de membrana citoplasma. Para fechar, pessoal, a exocitose. A exocitose é substâncias que precisam ser eliminadas da célula. Então, vai ser esse mecanismo no momento que algumas substâncias forem... A gente precisar eliminar essas substâncias do meio intracelular. Elas vão ser armazenadas no interior de vesículas citoplasmáticas. Então, aqui a gente tem ó, as vesículas, certo? Sendo formadas, a vesícula secretora, vesícula, até que ela vai se fundir com a membrana, essa vesícula, e a gente vai ter a secreção. Eu estou na imagem, tá, pessoal? Ela vai ter a secreção dessa substância. Elas aproximam-se e fundem-se à membrana, então elas vão se aproximar até se fundir a minha membrana, e aí, por fim, elas vão expulsar o conteúdo para o meio extracelular. Então, exocitose, como eu falei, expulsar, tá certo? Expelir, exocitose. Isso acontece nos restos da digestão intracelular, então depois que a célula ela tem o seu processo de digestão, ela vai liberar, tá certo? As excretas, certo? Vai excretar, que não for necessário, e também na secreção de enzimas e de hormônios. Então, quando eu tenho a formação de um hormônio, muitos hormônios são produzidos dentro da célula e depois eles precisam entrar na corrente sanguínea. Então, eles vão acabar indo para o líquido extracelular, para o meio extracelular. Certo, pessoal? Deu certo, espero que tenha dado certo e muito obrigado. Eu não quis me estender muito por conta da aula do próximo professor e também essa aula eu quis facilitar, deixar o mais simples para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Só um momento antes de vocês saírem. Aí a mesma logística da aula passada. Isso, como a Amanda está fazendo. Colocar o nome completo no chat para eu ficar com o nome de vocês. Pessoal, qualquer dúvida, resolvam os exercícios, por favor, da apostila de vocês. E falem comigo, tá bom? Eu estou aqui mesmo para ajudar vocês. Vocês podem falar qualquer coisa que eu explico. Posso explicar de novo alguma coisa que vocês não tenham entendido, se eu tiver sido muito rápido com as explicações, mas não tenham receio não, pode falar comigo, tá bom? Quero ajudar vocês.